Olá, nós estamos no lacursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar hoje sobre 8.112. Eu sei, tá cansado, né? Muita coisa de 8.112. Pois é, mas a lei é gigante, ela tem mais de 250 artigos e a gente conversa mais um pouquinho hoje. Hoje a gente vai falar sobre regime disciplinar na 8.112, a gente vai falar sobre as questões vinculadas às faltas dos servidores, o que é proibido, o que é dever do servidor, que tipo de punição ele vai ter. Por isso que a gente tem regime disciplinar do 8.112 e hoje é a aula número 1. Vamos lá? Regime disciplinar. O regime disciplinar decorre do poder disciplinar da administração pública. Lembra daquela aula de poderes da administração pública, poderes do ato administrativo? A gente conversou sobre diversos deles, um deles é o poder disciplinar. Esse poder disciplinar ele é extremamente importante quando se fala em gestão de servidores. Por quê? Porque o servidor também pisa na bola, e quando ele pisa na bola, alguém tem que tomar providência. Esse tomar providência é justamente o exercício do poder disciplinar materializado, no caso dos servidores públicos federais, pela Lei 8.112. A Lei 8.112 tem um grupo bem grande de artigos que vai falar justamente disso, vai falar das disciplinas exigidas do servidor público, aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele está proibido de fazer, e quando ele der uma pisada na bola, qual que vai ser a punição que ele vai receber, tá? Então, olha só, regime disciplinar na 8.112, eles estão previstos aqui, ó. O regime disciplinar está previsto aqui, ó, no artigo 116 até o 142 da Lei 8.112. Esse grupo de artigos aqui vai falar pra gente do regime disciplinar, vai falar sobre deveres do servidor, proibições, penalidades e vai falar ainda sobre as responsabilidades do servidor público, porque servidor público também é responsável pelos atos que ele pratica e se ele der uma pisada na bola, alguém vai dar uma pisada na cabeça dele, né? Porque na administração, quando o servidor pisa na bola, aí dá problema, e o problema é sério. Por que dá problema? Porque o servidor tem o dever de legalidade. Ele está sujeito ao dever de legalidade, assim como toda administração está. E qualquer pisada na bola vai ensejar uma punição imposta pela lei. Não importa se o teu chefe é teu amigo, se ele é teu irmão, se ele é teu pai, se ele é um amigão seu de infância, não interessa. Você pisou na bola, vai ter consequência. Por quê? Porque nós vivemos no Estado onde vige o princípio da responsabilidade. Você arca com as consequências do seu ato. Isso é responsabilidade. No Brasil já foi diferente. A gente vai ver nas aulas de responsabilização do Estado, de responsabilidade civil do Estado, que no Brasil, há muito tempo atrás, não existia responsabilidade do agente público. É verdade. Responsabilidade é responder civilmente pelos danos, pelos atos praticados, né? E no Brasil, antigamente, não tinha isso. Por quê? Porque imperava a doutrina de que o rei não pisava na bola, o rei não errava, né? Tem uma doutrina lá na responsabilidade civil do Estado que a gente conhece ela na parte histórica, e ela fala justamente isso, que por mais que o governante pise na bola, pratique um erro, pratique um ato ilícito, ele não está obrigado a reparar o seu dano. Bacana, né? Só que não existe mais. Acabou, não existe mais, o Brasil não tem mais disso, graças a Deus. Administrador que pisar na bola, ele será responsabilizado. Belezinha? Dentre as proibições, há que se destacar para os conflitos, há destaque para os conflitos de interesse. Por que eu estou chamando a atenção? O servidor público, segundo a Lei 8.112, ele tem o dever de lealdade com a administração pública. O servidor público trabalha no interesse da administração pública federal, o servidor público federal. Servidor público estadual, no interesse da legislação estadual, da administração estadual e por aí vai. Agora, pensa bem. Você, meu amigão, trabalha numa agência reguladora e você tem acesso a informações show de bola, né? Hoje o Brasil vive a era do 4G na telefonia celular, né? Já pensou, há 15 anos atrás, você tinha informação de que o 4G funcionaria justamente na Copa de 2014? Você está lá dentro, servidor da agência Nacional de Telecomunicações e já sabe que na Copa de 2014 a banda larga, ou melhor, a internet 4G, a internet móvel 4G já vai estar funcionando. E aí?
Você vai ficar na tua, vai continuar trabalhando, bonitinho, ou você vai chegar para alguém e vai falar assim, cara, vamos montar uma estrutura para implantar antenas 4G, de tecnologia 4G, vender celulares, vamos começar a importar esses aparelhos agora para poder revender depois, a hora que sair a gente já tem, né? Ou seja, você tem uma informação privilegiada, bem bacana, e de repente você já reserva mercado. O que é isso? Isso é deslealdade com a administração pública. Isso é agir interesses próprios, mesmo trabalhando para a administração pública. Isso se chama conflito de interesse. Por conta desses conflitos de interesse que são muito comuns na administração pública, a Lei 8.112 não era suficiente para resolver a questão. E aí o Brasil produziu uma lei, que é a Lei 2.813, que tenta, de alguma maneira, inibir ou eliminar esses conflitos de interesse, fazendo o quê? Como é que ela tenta eliminar isso? Proibindo determinados agentes públicos de exercerem determinadas atividades após a exoneração do cargo público. Já pensou num presidente da ANEEL, da Anatel, da ANP? Um cara que tem informações privilegiadas que valem alguns milhões de reais no mercado, né? O ministro de Fazenda é um cara que comanda o sistema financeiro brasileiro e ele tem informações privilegiadíssimas sobre a variação do câmbio, né? O presidente do Banco Central. Então esses caras, eles têm acesso às informações que nós, pobres mortais, não teremos, senão quando aparecer lá bordoada na nossa frente o aumento do dólar, despencar as ações da Petrobras, o aumento do custo da telefonia fixa, da telefonia móvel. Essas informações não estão à nossa disposição hoje, mas estão à disposição de um grupo muito seleto, um grupo que faz parte da alta administração da República. Então, para impedir que esse grupo nade de braçada no mercado financeiro, no mercado de telecomunicações, enfim, no mercado de forma geral, criou-se uma lei, que é a Lei 2.813 de 2013, né? E ela tenta, de alguma maneira, inibir o conflito de interesses, porque a 8.112 não dava conta do recado. A gente vai conversar sobre ela mais à frente, e aí a gente vai ver exatamente qual é a proposta da Lei 12.813, tá bom? Belezinha? Sussa, só anota aí, reserve essa matéria, porque já já a gente conversa sobre ela. São deveres do servidor público federal vinculado à administração pública federal direta ou indireta, todos regulados pela Lei 8.112. Exercer com zelo e dedicação as suas atribuições. Isso aqui parece que caiu no esquecimento, né? Às vezes a gente chega em algum órgão público federal, zelo e dedicação é o que não existe, né? Ser leal às instituições que serviram, ou seja, eu não vou catracar a minha administração, eu não vou abusar do acesso das informações que eu tenho para poder comercializar ou me dar bem na iniciativa privada, né? Observar normas legais e regulamentares, cumprir ordens superiores, exceto as manifestamente ilegais. Aqui a gente está vinculado à ideia de hierarquia que existe na administração pública. Muita gente não gosta da ideia de hierarquia, mas ela é fundamental na organização da burocracia. Burocracia não é burocracia. O Brasil vive uma era de burocracia, mas a burocracia é uma ciência da organização de serviços públicos e ela é fundamental, porque sem ela a coisa é muito pior. O problema é que o Brasil colocou um R a mais aí, né? A burocracia virou a burocracia. E isso gera problemas enormes. Dentre eles, o cumprimento de ordens de superiores e ordens sabidas indevidas, ilegais. A burocracia faz isso, faz com que pessoas que ocupem cargos de direção, chefia, assessoramento, deem determinações absurdas, determinações, ordens ilegais. Você, servidor público que estudou, que se preparou, que tem consciência do seu papel na administração pública, não é obrigado a seguir. Por isso que a gente fala que as ordens manifestamente ilegais. Cabeça, mas e as ordens manifestamente ilegais é o quê? Meu amigão, você trabalha na Polícia Civil, e aí o delegado fala para você o seguinte, você é agente de polícia, você trabalha na Polícia Civil. O delegado, que é seu superior hierárquico, diz assim, tá vendo o cara que está preso lá, algemado, dá 5 tiros na cabeça dele.
Isso é manifestamente ilegal. Isso é um crime chamado homicídio, previsto no Código Penal, artigo 121. Você não vai dar 5 tiros na cabeça do cara. Ou cabeça, pode dar 4? Não, você não vai dar nenhum, cabeçudo. Você tá doido? Aí, ó, é manifestamente ilegal. Eu defendo que na administração pública basta ser meramente ilegal para você se recusar a fazer. Aliás, se a gente for observar com maior precisão os princípios administrativos, eu posso me recusar a fazer, isso é uma construção, isso não está na 8.112. Mas se você for parar para pensar na existência dos princípios administrativos, ou melhor, nos princípios constitucionais aplicados à administração, o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, você não está obrigado a cumprir nenhuma determinação que contrarie quaisquer desses princípios. Por exemplo, praticar um ato ineficiente. Eu não tenho que fazer isso. Por quê? Porque isso fere a Constituição. Se fere a Constituição, eu estou na esfera da ilegalidade. Lógico, vai ser a esfera da inconstitucionalidade, mas de forma geral eu estou contrariando o sistema jurídico existente. Uma vez eu ouvi de uma procuradora o seguinte, lá do Ministério Público Federal, vai ter audiência amanhã e você imprime para mim todo o processo, faz um dossiê, né? Um processinho, uma cópia para eu levar para a audiência. E eu falei, doutora, a gente já tem todo o processo digitalizado, é disponibilizado para a doutora um notebook ou um iPad para a doutora fazer a leitura na hora da audiência para não ter que imprimir. Eu não gosto desses negócios tecnológicos, pode imprimir sim. E eu não quero frente e verso. Bacana, né? É ilegal imprimir papel? Não, não é ilegal, mas para e pensa. A administração adquiriu um notebook, adquiriu um iPad. Olá, meus amigos! E aí, galera? Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso super competitivo, completaço da Universidade Federal de Tocantins 2016? Então acesse nosso site, laconcurso.com.br. Esse curso completaço custa apenas 10 mensalidades de R$20. São 116 aulas e mais de 125 horas já disponíveis. E papo reto, aqui você tem um personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Tá certo, galera? Então espero vocês. Pode acessar o site lá, baixar esse material aqui, inclusive, e fazer a sua matrícula, que você vai ficar muito contente com a nossa prestação de serviços, ok? Forte abraço! Tchau, tchau!